Graça e paz. Hoje eu vim compartilhar aqui com vocês uma mensagem que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 31. Mas eu recomendo que você leia os versículos anteriores, né? Começa no versículo 22. É um trecho onde fala de mais uma vez o povo ele rejeita Jesus. Aí o versículo 31 diz assim: Então eles tornaram a pegar pedras para matar Jesus. E aí o versículo 32 diz assim: E ele disse: Eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? E eles responderam: Não é por causa de nenhuma coisa boa que nós queremos matá-lo, mas porque, ao dizer isso, você está blasfemando contra Deus. Pois você é apenas um ser humano e está se fazendo de Deus. Pronto, até aqui. Um dos trechos que me deu muita tristeza, assim, porque a gente percebe nos dias atuais que se Jesus viesse novamente, por não compreendermos o que ele fala, o que ele prega, a forma que ele faz, provavelmente nós faríamos a mesma coisa. Nós tentaríamos matar Jesus e algumas pessoas iriam conseguir. O que a gente não entende, a gente rejeita. É sempre assim. O que é incompreendido é rejeitado. Só que eu trouxe aqui para vocês uma reflexão. Eu fiz aqui essa anotação. Eles voltaram, pegaram a pedra para Jesus, para matar Jesus, porque eles já tinham tentado fazer isso outra vez, né? E por quê? Né? Se a gente parar e olhar de acordo com a nossa natureza humana, o que é que motiva eu pegar uma pessoa que tem um discurso que eu não acredito, que não é um discurso que eu acredito, uma verdade que é uma verdade minha, eu prontamente tenho duas opções. Eu respeito e deixo a pessoa lá no lugar dela, ou eu vou querer ir para cima dela para fazer não sei o quê, né? Para agredir, para querer matar, apedrejar, enfim. E essas duas formas, ela mostra muito da nossa humanidade. Só que a forma que você tem esse ímpeto de pegar essa pedra para apedrejar alguém, né, ou você matar, ou você ir para cima, enfim, né, mas eu estou aqui me atendo ao texto, esse ímpeto humano de você pegar a pedra e querer arremessar em um homem que está ali fazendo só milagres, que você já ouviu falar coisas extraordinárias, mas ainda que você não tivesse visto, só porque ele tem um discurso diferente do que você acredita, ele traz uma verdade que não é a verdade que você acredita, o que faz você pegar e querer apedrejar uma pessoa dessa? E aí eu coloquei aqui: a verdade, ela sempre trará oposição e tentativa de repressão, pois ela vai trazer confronto com aquilo que não queremos enxergar em nós. É exatamente esse o motivo que faz uma pessoa pegar uma pedra e querer arremessar em alguém que está falando uma coisa diferente do que você acredita. Porque aquilo ali confronta com a sua identidade, confronta com o que você faz de errado, confronta você com seus pecados, com seus orgulhos, com a sua carne, com a sua vaidade, com o seu ego, com a maledicência. Confronta o evangelho, ele dói, ele desperta no homem essa vontade de querer ir contra, e bater, e apedrejar, e cuspir, enfim, porque ele fala coisas contra a nossa carnalidade. Isso incomoda, né? É a mesma coisa de que tem gente que fala, né? Ah, você só se incomoda com a pessoa porque você certamente é parecida. E é verdade, né? Só que, às vezes, a gente não reconhece isso. É muito duro reconhecer. Nós não fomos criados para olhar para os nossos defeitos, para a nossa carne, para os nossos pecados. Às vezes a gente comete pecado que a gente nem sabe que é pecado. Porque nós não fomos criados para olhar para isso, né? Resultado, a gente está aí com a geração que só Jesus na causa. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? O que faz você, às vezes, ter revolta com algo que você ouve. Se aquilo ali é uma verdade para você, ou você está bem com a realidade que você acredita, com a verdade que você tem em seu coração, aquilo ali não devia fazer sentido para você, não devia despertar em você nenhum sentimento, né? Mas só desperta sentimento assim porque
é contra a sua verdade, desperta a sua carnalidade, porque afronta com coisas que a gente tem, com coisas que a gente pensa, com coisas que a gente faz. E isso, a gente tem o nosso espírito. E aí entra em conflito, sabe? Entra em conflito. E é isso que eu queria trazer para vocês. Toda vez que você, baseado na palavra de Deus, tá, gente? Baseado na palavra de Deus, isso fique em alto e bom, claro, som. Falar algo e alguém se incomodar a ponto até de se irar e querer até ir contra você, querer te agredir com palavras ou até fisicamente, tenha certeza que você tocou em uma ferida da pessoa. Porque o evangelho, ele tem muito pouco de conforto e muito de confronto, como diz aí a pastora Viviane Martinello. E é verdade. Essa verdade que traz a oposição, tentativa de repressão, é sempre porque vai trazer confronto com aquilo que a gente não quer enxergar em nós, com aquilo que é bom a gente deixar guardado, com aquela parte que só Deus sabe, que são dos nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso coração. Mas o resto a gente engana. Só que quando a gente ouve isso desperta a ira na gente, porque é algo que é só ele que vê, algo que a gente esconde. A gente esconde porque a gente não quer que as pessoas vejam a gente como a gente é. Isso dói, isso confronta. A gente não nasceu para ser confrontado, a nossa carne não gosta. Só que o nosso espírito só cresce no confronto. No confronto espiritual, no confronto com as verdades de Deus, sabe? E eu queria trazer para vocês esse ensinamento, né? E que não só você enxergue nas pessoas ao seu redor, pessoas que têm esse ímpeto de fazer isso, mas que você pare para refletir todas as vezes que você tem essa vontade, que você se ira por causa de uma coisa que você ouviu, e você tem essa vontade de ir lá, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Por quê? Por que que você tem essa vontade, esse comportamento que não é um comportamento normal? Porque você vai de um extremo a outro com tanta facilidade, sabe? É muito sobre isso, né? Que a gente possa cada dia mais estar pedindo ao Senhor que Ele venha nos confrontar com as suas verdades e nos acolher, nos dar maturidade para que a gente enxergue onde é que a gente precisa mudar e que a gente mude, que a gente seja transformado pelo Espírito Santo, sabe? Que você saia desse lugar de que pega uma pedra e quer apedrejar Jesus porque você está sendo confrontado com a verdade que Ele está te falando. Que você ame esse lugar do confronto, porque você só vai crescer se você amar que o Espírito Santo te confronte, te mostre quem você é, onde você erra, quais são as suas reais intenções e motivações, do que seu coração está cheio. Deixa Ele te confrontar. Se você não se apaixonar por isso no processo, eu sinto te informar, mas você nunca vai conseguir ser uma pessoa transformada, porque você não é o último biscoito do pacote, sabe? Você não é bom, você não é perfeito. Nós somos um ser a ser aperfeiçoado à medida que a gente anda com Jesus. Mas tira essa capa de você, essa capa da perfeição. Isso está enganando só os outros, porque Jesus, Ele sonda o seu coração, Ele te conhece. Você não engana Ele, não. Vamos, sabe, deixar as pedras no chão e parar e ouvir. Olha, eu não gostei, não. Isso me confrontou. Várias vezes eu li a Bíblia, algumas coisas no Evangelho de Paulo, e aquilo ali me confrontou e me doeu. E aí eu falei, eu não concordo. E aí eu ficava conversando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vinha me falando, vinha me mostrando, porque ele convence a gente do pecado, da justiça. Sabe, vamos entrar nesse lugar de deixar ele ser um agente de transformação. Vamos nos colocar como um barro na mão do oleiro para deixar ele fazer a gente de novo, refazer o barro quantas vezes for necessário. Sabe, eu tenho pedido a ele que ele me dê esse amor pelo confronto do Espírito, que ele me mostre quem eu sou sem ele, que ele me mostre quem é Letícia na carne, e que aí o Espírito Santo vem ali, tratando de cada parte dela. Porque senão você dá vazão para o seu orgulho, para o seu ego, para a sua vaidade. E é tudo isso que o diabo quer que você faça. Quando eu não sou assim, eu não.
porque fulano fez isso, por isso que eu reagi assim. Porque aquela situação me fez eu reagir assim, tá? Mas você é o quê? Você é um ser irracional? Você não consegue pensar para reagir? Sabe? Pede a Deus para Ele moldar as suas reações. E eu digo isso porque é uma coisa que eu tenho aprendido a pedir, gente. É difícil, principalmente para pessoas como eu, que tem essa personalidade, que o povo chama de personalidade forte, que são pessoas que muito reativas, né? Bateu, levou, enfim. É difícil. É difícil. A carne, ela vem dominar a gente toda hora, mas é preciso. Ou é isso, ou você vai estar lá na igreja como um sepulcro caiado, sabe? Mostrando para todo mundo, mas dentro mesmo não é. Você vai estar lá como aquela figueira que em algum momento Jesus vai chegar para amaldiçoar. Por quê? Porque não está dando frutos de transformação. Parece que dá, tem folhas, mas não tem frutos. E você nasceu para gerar, nasceu para dar frutos, para frutificar, certo? Isso é algo que o Espírito Santo tem me confrontado todo dia. E eu carrego comigo o versículo Romanos 12:2. Não se amoldes aos padrões desse mundo, mas sejais renovados pelo poder da vossa mente, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente precisa dessa renovação de mente diária. E a gente só consegue ter uma mente renovada, baseado na verdade, se a gente conhecer a palavra e a gente caminhar com Deus. Senão a gente vai ter a mente transformada cada dia mais para pior. Sabe? Porque para transformar para pior, a gente não precisa pedir, não. O inimigo ele faz isso aí ó, de boa vontade. Mas a gente precisa pedir a Deus que Ele transforme a nossa mente para que a gente venha viver a vontade dEle sobre a nossa vida. Sabe? Sai desse lugar, deixa essa pedra no chão. Ah, todo mundo tá criticando, sai da mesa. Todo mundo tá falando mal, sai da mesa. Gente, não é fácil, eu digo para vocês, porque eu lido com isso diariamente. Mas teve locais, teve reuniões, tiveram pessoas que eu amo, e são referências para mim em algumas áreas, mas outras já não são mais. A gente precisa parar com isso. Às vezes a gente precisa entender que Deus ele quer ser uma única referência da nossa vida e é só Ele que precisa mesmo. Vamos ter Ele como modelo, referência, e daí o resto a gente tira esse peso das pessoas. Porque é um monte de gente, todo mundo fingindo ser o que não é, para agradar pessoas que... Velho, quando você olha assim, que você para, meu Deus do céu, eu tenho esse comportamento para agradar essa pessoa, e essa pessoa nem gosta disso, mas tem esse comportamento para me agradar. E no fim, quem somos nós? A gente nem se conhece, e talvez se eu for fiel à minha identidade e ela for fiel à identidade dela, a gente vai se gostar, sabe? Se a gente tirar esse peso da equação de querer agradar, a gente vai se amar. Né? Mas a vida vem trazendo esses pesos para nos distanciar de Deus. E a gente precisa ter essa renovação de mente para sair desse lugar. Então, toda vez que você tiver esse ímpeto de querer pegar essa pedra para jogar, na verdade, né, na direção correta, que está confrontando com a sua carne, respira fundo, vê que é Jesus, sabe? Vê que a direção vem dele, vê que a direção vem da palavra e coloca a pedra no lugar. A gente vai treinando, é um exercício, é igual na academia. À medida que a gente for conseguindo pegar aquele peso, Deus ele vai colocando outros pesos maiores e o nosso corpo vai sendo exercitado, a nossa alma vai sendo exercitada, o nosso espírito vai sendo exercitado. E aí, quando a gente pensar que não, a gente já conseguiu, né? Conseguiu ir seguindo, porque é um processo, tá bom? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que faça sentido e que vocês entrem no meu time, gente. Não é fácil, mas é possível. Tá? Bota aí se você assistiu esse vídeo até o final, coloca aí essa frase nos comentários. Não é fácil, mas é possível. Vamos deixar as pedras no chão, que é o lugar delas.